Bem-vindos ao livro de Êxodo. Êxodo, conhecido em hebraico como Shemot. Shemot, que significa nomes. É o segundo livro da Torá. Lembrando que Torá não significa necessariamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá significa instrução e, sendo assim, pode referir-se a todos os 24 livros do Velho Testamento, de acordo com a Bíblia hebraica. Na perspectiva do Midrash, exegese rabínica não é apenas um relato histórico da libertação, mas uma explanação profunda sobre a identidade de Israel, natureza da fé e relação de Deus com o sofrimento. Portanto, Shemot tem a ver com identidade, ok? Como se Deus tivesse de tratar com eles necessariamente ali no deserto, para que eles se auto-reconhecessem a sua identidade. O Midrash, especificamente obras como o Midrash Rabbah e o Pequeno Midrash, diz que ele preenche as lacunas do texto bíblico. Então, o Midrash, segundo a cultura judaica, a tradição, traz a ideia de preencher aquelas lacunas, aqueles buracos que aparentemente estão na Bíblia, que a Bíblia não revela. Traços históricos, ok? Aqui estão os principais destaques do Êxodo, segundo o Midrash. Primeiro, a escravidão e a identidade do povo. Como eu já disse, Shemot. O início da opressão. O Midrash enfatiza que o faraó não começou a escravidão repentinamente. Ele iniciou com decretos suaves, devagarinho, impondo uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, e daqui a pouco redundou em numa grande escravidão muito severa. Lembrando que essa escravidão durou cerca de 2 séculos. Com referência às mulheres, né? As mulheres, como disseram Shifra e Puar, elas eram vivas, né? Espertas, as mulheres de Israel. O Midrash destaca o papel das mulheres israelitas. Elas mantiveram a esperança e a fé, encorajando seus maridos quando os homens estavam prestes a desistir de ter filhos devido à perseguição. Segundo a tradição, de 4, 5 até 12 filhos elas tinham nesse período aí. Era Deus, né? Havia a intervenção divina. Você pode dizer, mas é impossível. Sim, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Havia a mão de Deus neste negócio. As parteiras Shifra e Puar, Yocheved e Miriam, são celebradas por temerem a Deus mais que ao faraó. Portanto, faraó estabelece um decreto e diz a Bíblia que elas temeram a Deus e não cumpriram o mandado de faraó. Antes deixavam as crianças viverem. E pelo fato de elas fazerem isso, diz a Bíblia que Deus fez bem às parteiras. Ele lhes estabeleceu casas. Casa aqui é família, fertilidade, né? Passaram a ter muitos filhos, as parteiras. Quanto à infância de Moshe e seu chamado nascimento iluminado, diz o Midrash, você não precisa acreditar, ok? Não é a Bíblia, mas a tradição, o Midrash diz que quando Moshe nasceu, a casa inteira se iluminou com uma luz muito radiante, né? Uma forma de Deus passar para aquela casa, para aquela família, a importância
e o quão era especial aquele menino. A escolha de Moshe. Moshe, é descrito como alguém que cuidava dos outros antes de ser líder. Portanto, já transparecia como alguém que se manifestava como um grande interesse em cuidar das pessoas, né? E isso é característica de um líder excelente, né? Sobretudo chamado por Deus. Quanto à sarça que ardia e não se consumia, representa a nação de Israel no Egito, ardendo em sofrimento, mas não era destruída, porque a mão de Deus estava com eles, ok? E o mais importante não é o fogo em particular, mas a sarça, né? Que recebia o fogo e não se consumia. Quanto às pragas e o Parol é endurecido, o Midrash explica que Deus endureceu o coração do faraó para que ele sentisse o peso total das pragas, né? Foram 10 as pragas e nós vamos aprender que em cada praga era uma luta, né? Uma luta de Deus contra os deuses catalogados, né? Do Egito, que não valiam nada e que na verdade não são Deus coisa nenhuma, né? Nosso Deus é o único Deus, né? Como diz o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Quanto à sua justiça, as pragas não foram aleatórias, né? Nós vamos falar sobre isso praga por praga, ok? Tudo fazia parte de um plano de Deus, né? Quanto à saída do Egito e o Mar Vermelho, né? Na verdade, a gente chama Mar Vermelho, mas não é. O correto é Mar de Juncos, ok? A fé de Nachshon. Olha que coisa interessante. O Midrash relata que ao chegarem no Mar Vermelho, ou seja, no Mar de Juncos, o povo estava indeciso e Nachshon, filho de Aminadav, foi o primeiro a pular na água. E diz o Midrash que ele entrou e começou a andar sobre a água. E quando a água chegou no pescoço de Nachshon, o mar começou a se abrir. Isso é bem interessante. Não está na Bíblia, tá? Isso diz o Midrash. E temos o Cântico do Mar, é visto como uma expressão de profunda gratidão e reconhecimento da intervenção divina imediata, né? Como bem disse Miriam, louvai a Deus, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro, né? Uma grande expressão de gratidão pela grande vitória de Deus sobre o seu povo. Quanto à revelação no Sinai, a Torá oferecida a outras nações. Isso aqui é interessante, gente. Ó. Diz um Midrash bem famoso, que antes de Deus oferecer a Torá, né, a sua lei, a Israel, ele ofereceu a todo o povo e o povo rejeitou. Né? E ali a nação de Israel aceitou a lei do Senhor. Israel aceitou a Torá com a famosa frase Na'aseh v'nishma, faremos e ouviremos, indicando a obediência incondicional, apesar dos pesares, coisas que vamos ver no transcorrer da aula. Vamos perceber muitas fraquezas, né? Muita volubilidade de Israel. Quanto ao tabernáculo, em hebraico Mishkan, o lar de Deus, Mishkan. O Midrash explica que o tabernáculo foi construído com os tesouros que os israelitas trouxeram do Egito, né? A própria Torá, a própria Bíblia, o próprio livro de Shemot fala sobre isso, né? Deus pediu o ouro para a construção do Mishkan. Ele simboliza que a redenção da escravidão física só é completa
quando se constrói um lar para Deus na própria vida e na comunidade. O Mishkan representava a presença de Deus, do grande Adonai, no meio do seu povo. Em resumo, o Midrash transforma o Shemot de um evento histórico distante em uma lição contínua de plena, real e singular confiança em Deus, no grande Adonai, no grande Hashem, como bem diz os judeus. O valor da liberdade e a responsabilidade de viver de acordo com a Torá, nós vamos falar sobre isso no transcorrer das aulas, ok? A todos sejam bem-vindos ao livro de Shemot. Lembrando que esse nome Êxodo, ele vem do grego Exodus, né? Exodus, que significa saída. E para o hebraico, nós temos o Shemot, os nomes. Êxodo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ao nosso comentário. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, em hebraico Mitzrayim, Egito, Mitzrayim, com Yaakov. Cada um entrou com sua casa. Os nomes aqui. Lembrando que o primeiro versículo, né, do livro de Shemot, temos o termo Shemot, os nomes. Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Benianim, Dan e Naphtali. Dan, Naphtali, Gad e Asher. Todas as almas aqui em hebraico é Nefesh. Nefesh. Nefesh pode significar ser humano, como também pode significar sopro. Ok? Pois que procederam dos lombos de Yaakov, o original fala da coxa de Yaakov. Foram 70 almas. José e Yosef, porém, estava no Mitzraim, no Egito. Uma coisa interessante é que em Atos 7,14, o grande diácono Estevão, ele disse que não foram 70 almas que entraram no Egito, mas 75. E eu vou explicar no próximo slide por que Estevão disse 75, quanto que aqui no livro de Shemot, versículo 5 do capítulo 1, Moisés disse escreveu que eram 70. Ok? Por quê? Porque quando Estevão estava fazendo menção desse caso, desse assunto, ele estava usando a versão da Septuaginta. E na versão da Septuaginta, ou Septuaginta, como você conhece, lá é considerado também os bisnetos, né? Os bisnetos. Então, 70, considerando os 5 bisnetos, os filhos de Menaché e Efraim, que foram 5, totalizou 75, ok? Continuando aqui, só revendo os nomes em hebraico: Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Benianim, Dan, Naphtali, Gad e Asher. Faleceu Yosef, José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles.
como disse aos irmãos, havia a mão de Deus sobre eles, de modo que suas mulheres tinham muitas crianças. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, sobre Mitzraim, que não conhecera a Iosef, a José, os feitos de José. A história diz que esse novo rei, ele tomou posse do Egito. Porque os egípcios que antes haviam eram reis ixos, que eram pastores, meio que parentes de Israel, meio que parente de Jacó. E agora chega um rei de outra dinastia que não sabia e nem queria saber o que Iosef fez pelo Egito. Temendo, escravizou o povo de Israel. Temos aqui a expressão os filhos, ó. Menaché, Efraim. Menaché, ele teve Asriel, Maquir, Sutela, Beria e Será. Então, Menaché, ele teve Asriel e Maquir. E com Efraim, e de Efraim, ele teve Sutela, Beria e Será. E temos aqui os textos, ok? Menaché, 2 filhos, está aqui o texto. Efraim, 3 filhos, está aqui o texto, ok? O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Então, a preocupação deles era essa. Já que Israel crescia muito, a preocupação deles é deles se unirem a outros reis inimigos do Egito e venham e tomem o Egito, como eles tomaram a princípio. Então, temendo, impuseram carga sobre Israel. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Parol, cidades armazém, Pitom e Ramsés, né? Cidades armazém. Lembrando que Iosef também usufruiu de cidades armazéns para guardar todo o alimento dos 7 anos de fome, ok? E Israel construíram também Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Não tinha como mudar. A mão de Deus estava sobre eles, por isso que eles multiplicavam. Deus queria transformá-los em uma nação. E já estavam para isso. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, né? Passaram a ser escravos, terrivelmente escravos. Assim, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza, né? Literalmente, irmãos, passaram a ser escravos propriamente ditos. Foram muito bem recebidos há centenas de anos, na época de Iosef, mas agora passaram a ser escravizados. E disse: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Veja que a esse novo rei, o texto quase que não fala chamando de faraó, mas sempre rei do Egito, dando-nos a entender que pertenciam a um outro povo de fora, ok?
falou as parteiras das hebreias, portanto, elas eram hebreias e não egípcias, das quais o nome de uma era Shifrá. A palavra Shifrá, em hebraico, significa bela, bonita, agradável. E a outra, Puar, que significa moça, garota. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as verdes sobre os assentos, porque elas davam à luz literalmente quase que assentadas, diferente dos ocidentais, se for filho, no caso homem, matai-o. Mas, se for menina, então que viva. Estratégia para que não cresçam e destronem o faraó da época. As parteiras, porém, olha que interessante, temeram a Deus. Ou seja, preferiram obedecer a Deus do que Paró, do que Faraó, do que o rei do Egito, o novo rei. E disseram que lhes dissera que conservassem as meninas, mas que matassem os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Paró: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Vivas aqui significa espertas, astutas, né? E já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Mentira, né? Uma estratégia que elas usaram para, então, deixar que as crianças do sexo masculino vivessem. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Veja, Deus não fez bem às parteiras porque elas mentiram. Não. Deus fez bem às parteiras apesar de suas mentiras. Ok? E o povo se aumentou e se fortaleceu muito, né? Deus abençoou apesar da mentira, não porque mentiram. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, agora vem o pagamento, né, irmãos? A recompensa. Ele, ou seja, Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Casa aqui, no sentido de família, né? Segundo a história, elas não tinham filhos, né? Eram estéreis. Deus abriu a madre e concedeu-lhes muitos filhos. Então ordenou Faraó, Paró, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Digo, os homens. Mas a todas as filhas, as mulheres, guardareis com vida. Isso aqui também tem as mãos da idolatria, tá? Lançar no rio também significa um fato de uma oferenda para o Nilo, porque o Nilo era um deus, entre aspas, com D minúsculo, para os egípcios. Já que era um deus, vamos consagrar para eles, né? Vamos lançar para eles. Não podemos negar que isso aqui seria uma blasfêmia direta contra o próprio Deus Todo-Poderoso. Ok? Vamos parar por aqui. Paramos aqui no capítulo 1 do livro de Shemot. Que Deus abençoe a todos. Baruch Hashem.